E aí, YouTube, tudo bem? Estamos aqui com mais uma videoaula, onde eu vou falar basicamente sobre 3 assuntos. Melhores tweaks iOS 8.3, vou comentar também a minha opinião sobre se você deve atualizar já para o iOS 8.3 e também vou falar dos principais problemas que você pode encontrar no Cydia e o que você deve fazer para resolver. Então vamos começar falando dos melhores tweaks iOS 8.3 e antes que alguém me xingue, eu vou explicar. Eu não fiz ainda um vídeo específico para o iOS 8.3, porém eu já tenho 12 vídeos, se eu não me engano, de melhores tweaks e eu atualizei e testei todos esses tweaks dos vídeos que eu já fiz. Então se for somar todos os tweaks que tem nesses vídeos, dá mais de 100 tweaks que funcionam no seu iOS 8.3. E é muito importante eu avisar vocês que eu não repito tweaks. É muito difícil, é muito raro. Então, tem muitas vezes que tem um tweak que é muito bom, que tem lá nos melhores tweaks 1. E se eu for fazer um vídeo agora, que eu pretendo fazer em breve, eu não vou repetir nenhum tweak. Então vale a pena vocês darem uma olhada nos vídeos antigos. E nesses vídeos dos melhores tweaks eu sempre tento me esforçar bastante. Então dificilmente tem um vídeo dos melhores tweaks que você fala, nossa, todos os tweaks, tudo porcaria. Não, sempre tem alguns que são bem legais. Então, como vocês devem saber, tem vídeos lá que faz mais de um ano que eu fiz. Mas eu já testei esses tweaks e já vi que funcionam no iOS 8.3. E o mais importante é que vocês leiam a descrição, porque a maioria está funcionando, eu já testei, mas às vezes tem uns que não funcionam no iOS 8. E aí se você instalar, você vai ter problema, porque está incompatível e talvez nunca se torne compatível. O cara que criou o tweak não atualizou e deixou o tweak lá. Mas aí funciona no iOS 7 e no iOS 8 não funciona. E então na descrição, se estiver escrito assim, funciona no iOS 7, isso quer dizer que todos os iOS 7, então 7.04, 7.1.2, esse tweak funciona. E a mesma coisa vale para o iOS 8. Se está escrito funciona em compatível iOS 8, quer dizer que em todos os iOS 8 funciona. Caso não funcione, por exemplo, no 8.3, vai estar escrito 8.3 não. E como o 8.3 é o jailbreak mais recente, para ficar bem claro para todo mundo, eu ainda, além de deixar lá e compatível iOS 8, eu ainda coloquei lá uma vírgula 8.3 ok. E é muito importante você olhar a descrição também, porque tem casos que o tweak funciona no iOS 8, mas você tem que adicionar um source, além do que já vem no Cydia, então tem que observar isso. E também às vezes eu coloco uma observação, tem tweaks lá que é o Hidden Settings 7, que é para o iOS 7, para o iOS 8 é o mesmo nome, só que é Hidden Settings 8. Então sempre olha a descrição, porque lá eu atualizo com qualquer informação que seja importante. E tem muita gente aí que fez o jailbreak, né? Então é jailbreaker de primeira viagem. E eu estou recebendo muito essa dúvida, que a pessoa fala, nossa, instalei o tweak, mas o tweak não apareceu nos ajustes. E isso é importante eu explicar para vocês, porque tweaks não é igual um aplicativo da App Store, por exemplo. Tem tweaks que aparecem só nos ajustes. Tem tweaks que aparecem nos ajustes e ainda é criado um aplicativo, né, um ícone na tela de início. E tem alguns tweaks que não aparecem em nada. Você instala ele causa a ação que você está esperando, mas ele não aparece lá nos ajustes e não aparece também na tela de início. Depende do que o desenvolvedor, como ele configurou o tweak dele. Então isso é normal, tirando, né, quem fez o jailbreak logo quando iniciou e não estava aparecendo nada nos ajustes. Isso acontecia porque os tweaks ainda não estavam compatíveis com o novo jailbreak, mas isso já não acontece mais. Então essas são as 4 opções. E a dúvida que muitas pessoas têm, principalmente agora, que é você tem que tomar uma decisão em breve, porque dia 30 vai lançar o 8.4, então você tem que decidir se você deve atualizar ou não. E eu vou dar a minha opinião.
Se você tem um iPhone 4S com jailbreak, tá satisfeito, não tá sentindo falta de nenhum tweak, tá funcionando tudo direitinho, porque a gente sabe que no iOS 8 fica um pouco mais lento, eu não atualizaria. Por exemplo, minha irmã tem um iPhone 4S, para ela tá ótimo, iPhone 4S 7.1.2 com jailbreak, então a gente resolveu não atualizar o aparelho dela para o iOS 8.3 para fazer o jailbreak. Tem problema? Nenhum, não tem problema nenhum. O único problema é que no iOS que ela tá, não é compatível com o Apple Watch, mas ela não vai comprar um Apple Watch, então tanto faz. Os emojis novos que tem no 8.3 ela consegue com jailbreak adicionar, e o Siri em português não é tão perfeito, mas fica bom com o jailbreak se ela quiser. Mas ela não usa o Siri, então ela não atualizou. Talvez um outro problema seria algum tweak que só tem para o iOS 8 e ela quer muito, não funciona no iOS 7, aí teria que atualizar, mas não é o caso. E para todos os outros aparelhos, inclusive 4S, se você já atualizou para o iOS 8, está no 8.1.2, por exemplo, eu acho que compensa você atualizar já, o quanto antes. Eu sei que é chato, tem que restaurar o aparelho, tem todas aquelas coisas, mas vale a pena. Por quê? Não vai ficar mais lerdo. Se você está no 8.1, 8.0, 8.3 não vai ficar mais lerdo. A tendência é até ficar mais rápido. 8.3 tem muito menos bugs do que qualquer versão anterior, 8.1, 8.1.1, 8.1.2 e etc. Eu tinha falado para o pessoal não atualizar ainda, porque até uns dias atrás o jailbreak do 8.3 estava muito incompleto e não funcionava nenhum tweak quase. Mas ele já foi atualizado, e como a arquitetura do 8.3 é muito parecida com o 8.1.2, praticamente todos os tweaks que funcionavam no 8.3, no 8.1.2, funcionam no 8.3. Então, para todo mundo que está com jailbreak 8 abaixo do 8.3, né, 8.1.2 e etc., eu recomendo atualizar o quanto antes, porque se você demorar demais, dia 30 está aqui, falta 3 dias, e provavelmente vai ter uma semana no máximo para você conseguir instalar o 8.3. Se você demorar, a Apple vai bloquear o 8.3, aí você só vai conseguir instalar o 8.4, e aí você não tem jailbreak no 8.4. Aí você vai ter que ficar no 8.1.2. Se você não tem problema com isso, aí você não atualiza. Mas eu recomendo, não tem por que você ficar agora mais no 8.1.2. E eu vou falar agora os principais problemas que você pode encontrar no Cydia e o que você deve fazer para corrigir. E o problema mais comum que vocês podem encontrar e provavelmente vão encontrar é você tentar instalar um tweak normal e aí ele dá uma mensagem vermelha e não vai. Você tenta, não vai, não vai, não vai. Não precisa se preocupar, isso é normal, às vezes acontece. E para resolver é muito simples. É só você dar 2 cliques no Home, fecha o Cydia e aí abre o Cydia e tenta instalar de novo. Eu vou mostrar aqui super rápido. Então, só para vocês verem aqui que todas essas configurações de tweaks aqui que eu fiz, dá para você conseguir fazer igual através dos meus vídeos dos melhores tweaks. Então, só explicando o que eu já falei para vocês agora, mostrando na parte prática, eu sempre faço isso, clico em alterações, atualizar, se aparecer uma atualização, eu faço. Isso é muito importante também, para você sempre deixar os tweaks e o Cydia atualizado. Tentou instalar alguma coisa, não foi? 2 cliques no Home, fecha o Cydia, abre de novo o Cydia e tenta instalar esse tweak de novo. Na pior das hipóteses, geralmente você tem que vir aqui, clica lá em modificar, remove e reinstala, tenta instalar de novo. E aí, se não der certo mesmo assim, às vezes também o source que você está tentando instalar caiu. Aí você tem que esperar ele voltar ao normal. E outra coisa importante é que o jailbreak, às vezes aparece uma mensagem de erro no Cydia e tem gente que já fica desesperado, fala, ai meu Deus, isso vai explodir meu iPhone. Não se preocupa, às vezes tem muita gente que me pergunta, deu esse erro e apareceu uma mensagem amarela, o que eu faço?
geralmente não tem que fazer nada, é um erro passageiro. Fecha o seed, abre de novo e veja se melhora. Se os tweaks estão funcionando bem e você está conseguindo instalar esses tweaks sem problema, os tweaks que você quer, não se preocupa com essa mensagem. Geralmente não tem que fazer nada. Se você vê que essa mensagem está influenciando alguma coisa, aí sim você tem que tomar alguma atitude, às vezes refazer o jailbreak, etc. Por via das dúvidas, eu recomendo muito para quem está fazendo jailbreak a primeira vez. Já falei desse vídeo e vou falar 1000 vezes. É o vídeo que eu ensino como usar o Cydia, para você não ter problema. Porque o que acontece? O que mais acontece é isso. A pessoa faz o jailbreak, aí faz mau uso do jailbreak, fica xingando o jailbreak, fala é porcaria. Não é porcaria. O problema do jailbreak é que ele não tem trava nenhuma. Então você pode fazer o que você quiser com o seu aparelho, inclusive instalar tweaks incompatíveis que podem deixar o seu sistema operacional instável. Instalou um programa um tweak, né, que é mais ou menos um programa que não é compatível com o seu aparelho, ele vai instalar. Se você falar para ele instalar, ele vai instalar. Diferente na App Store, se um aplicativo não funciona no seu iOS, ele não instala, ele bloqueia. O jailbreak não tem esse bloqueio. Então quem tem que filtrar o que você vai instalar no seu aparelho é você. Se você instala uma coisa ruim, que faz mal para o sistema, ele funciona mal, fica reiniciando do nada, fica dando problema. Eu faz anos, né, que eu uso jailbreak. Jailbreak não estraga o aparelho, não perde a garantia, nunca tive problema. Só que eu faço um bom uso do jailbreak. Eu observo, eu vejo se o tweak funciona. Eu não recomendo para quem não gosta de ficar fuçando, ficar fazendo teste instalando tweaks para ver se funciona ou não. Porque às vezes você vai instalar um tweak que não funciona, vai travar na maçã, você vai ter que restaurar o seu aparelho e às vezes você perde coisas importantes no seu iPhone por besteira. Se você só instala tweak compatível, segue tudo bonitinho, é muito difícil você ter problema no jailbreak. No máximo, assim, quando você usa bem o jailbreak, o seu aparelho reinicia uma vez na semana, dá um bug, ele dá um bug esporádico, reinicia uma vez na semana, mas só reinicia, ele já volta depois, está tudo normal. Então, além dos tweaks que eu falo, né, vocês não precisam ficar 100% dependente. Funciona, laranjinha. Vocês podem, antes de você instalar um tweak, embaixo ele tem uma descrição em inglês, mas tem uma descrição. Eu não sei inglês. Não tem problema. Lá na descrição geralmente está escrito assim, compatible, igual está aparecendo aqui embaixo, iOS 8. Se está aparecendo isso, quer dizer que tem grande chance de funcionar no seu aparelho. Se está só escrito lá, compatible iOS 7, não tem nada do iOS 8, aí pode ser que funcione ou não. Aí vai de você testar. Eu testo, mas eu sei como voltar atrás. Se você não quiser ter problema, eu não recomendo fazer isso, ok? Pessoal, então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de clicar em curtir, porque assim vocês me ajudam bastante. Ficou com alguma dúvida, algum problema? Pode perguntar aqui no vídeo e pode mandar um e-mail também. Só precisa ter um pouco de paciência, porque eu tenho recebido muitas perguntas e às vezes eu não consigo responder, né, na hora. Mas geralmente no máximo em uma semana eu respondo, mas eu sempre respondo. Não precisa perguntar 10 vezes a mesma pergunta. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana sai um vídeo novo. E curta também minha página do Facebook, porque lá na página eu posto notícias com mais regularidade. Aqui nos vídeos eu faço um por semana. Lá qualquer notícia interessante da Apple eu posto mais rapidamente. Eu só não respondo muito pelo Facebook, porque é meio desorganizado, fica meio complicado. Então, se você quiser falar comigo, pergunte no vídeo ou me mande e-mail. Esses são os melhores contatos para você falar comigo. Vou colocar aqui mais uma vez o meu vídeo dos melhores tweaks, o link, e um vídeo de como instalar o WhatsApp no seu iPad e no seu iPod Touch.
E pretendo, acho que semana que vem, se eu conseguir juntar 10 tweaks bem legais, lançar um novo vídeo de melhores tweaks iOS 8, ok? Então é isso, um abraço para vocês e uma ótima semana.